Trabalho e Emprego realizou uma mega operação de combate ao trabalho infantil em vários municípios do Agreste, incluindo Caruaru. Pois é sobre esse assunto que a gente está tentando contato aqui com o Patriota para a gente conversar ao vivo, né? Uma operação bem importante, né, Patriota? Vamos falar sobre os resultados dessa operação? Vamos sim, Renata. Pois é, olha, essa operação identificou 301 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Ela foi realizada em 8 cidades aqui do Agreste Pernambucano. A gente vai passar aqui a lista para vocês: Caruaru, Toritama, São Caetano, Taquaritinga do Norte, Brejo da Madre de Deus, Gravatá, Santa Cruz do Capibaribe e Cupira. Quem vai trazer os detalhes para a gente dessa ação é Paula Neves. Ela é auditora fiscal do trabalho e coordenadora do Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho Infantil do Ministério do Trabalho e Emprego. Auditora, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Como é que foi essa operação? O Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho Infantil constatou 301 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no Agreste de Pernambuco. A operação foi realizada por 7 auditores fiscais do trabalho, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, nos dias 1º a 8 de agosto. A maioria das crianças e adolescentes estavam trabalhando em facções têxteis e nas feiras livres, em atividades consideradas entre as piores formas de trabalho infantil. Nas facções, nós encontramos crianças e adolescentes trabalhando com exposição ao fogo, a elevados níveis de ruído, operando máquinas, instrumentos perfuro-cortantes, todas essas atividades com graves riscos ocupacionais e com a possibilidade de ocasionar sérias repercussões à saúde dessas crianças e adolescentes. Nas feiras livres, nós constatamos crianças de até 9 anos de idade, operando máquinas como um moedor de carne. Em uma dessas situações, um pai ao lado da criança alertava ao vê-la operar a máquina de moer carne: coloque a carne e tire a mão rápido. Essa era a orientação do pai. Essas máquinas de moer carne, assim como outras que nós constatamos nos açougues públicos municipais, trazem grave risco de mutilação e ferimentos para crianças e adolescentes. Nas feiras livres, nós também encontramos crianças de até 8 anos transportando mercadorias em carros de mão com peso equivalente ao peso delas próprias. Esses trabalhos pesados prejudicam o desenvolvimento das crianças e adolescentes, podendo ocasionar lesões na coluna, deformidades ósseas, lesões musculares, que, tendo em vista a etapa de desenvolvimento que eles ainda se encontram, pode acompanhá-los por toda uma vida. São prejuízos irreversíveis para a saúde dessas crianças e adolescentes. Auditor, o que é que foi feito a partir dessa identificação, né, esses casos de trabalho infantil? Os municípios também foram notificados. Quais os próximos passos agora? Os auditores fiscais do trabalho identificaram as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e elas serão encaminhadas para políticas públicas de proteção social, saúde, educação, lazer e cultura, de forma a evitar seu regresso ao trabalho infantil e de garantir a sua proteção integral, estabelecida pela Constituição Federal. Para os adolescentes com idade a partir de 14 anos, é permitido o trabalho como jovem aprendiz. Então, esses adolescentes, constatados em situação de trabalho infantil pelo Grupo Móvel, que tenham idade a partir de 14 anos, serão encaminhados para programas de aprendizagem profissional. Na aprendizagem profissional, são garantidos direitos trabalhistas e previdenciários, ambiente de trabalho seguro e protegido, transição da escola para o mundo do trabalho e, principalmente, formação profissional. Com relação aos empregadores, aquelas pessoas que exploravam a mão de obra dessas crianças e adolescentes, elas foram notificadas a afastar de imediato as crianças e adolescentes do trabalho infantil e foram autuadas pela fiscalização.
Os municípios também foram notificados pelo trabalho infantil nas feiras livres municipais e foram notificados a adotar providências urgentes e eficazes para prevenir e erradicar o trabalho infantil nesses espaços públicos. A população também pode contribuir com esse trabalho, denunciar casos, né, de trabalho infantil. Essa operação também foi resultado de denúncias? Como funcionou? As operações do Grupo Móvel de Trabalho Infantil, elas são baseadas em planejamento e inteligência fiscal. Então, foi feito realmente um estudo na região, foram feitos mapeamentos de focos de trabalho infantil e daí foi escolhido o Agreste de Pernambuco. Certo? Com relação à possibilidade de denunciar, é muito importante que essas denúncias cheguem ao Ministério do Trabalho. E nós temos um canal exclusivo para denúncias de trabalho infantil. Através do Sistema IP Trabalho Infantil, que está disponível na internet. Outra informação muito importante é que facilita muito o nosso trabalho se as denúncias chegarem com a máxima brevidade. Através desse sistema. E é muito importante também a população saber, até 13 anos não pode trabalhar de jeito nenhum. Com 14, 15 anos pode sim trabalhar, mas na condição de jovem aprendiz, com um ambiente de trabalho seguro e protegido, com todos os direitos trabalhistas e previdenciários. Com 16 e 17 anos pode trabalhar em diversas atividades, mas não pode realizar trabalhos noturnos, perigosos, insalubres, no horário da escola e também nenhuma das atividades listadas nas piores formas de trabalho infantil que estão previstas no decreto número 6.481 de 2008. Perfeito, obrigado pelas informações. Conversamos com Paula Neves, auditora fiscal do trabalho. Oi, Renata. Patriota, vamos aproveitar essa conversa assim, muito importante, muito esclarecedora, né, com a Paula Neves, porque toda vez, eu não sei se ela está me ouvindo, Patriota, porque toda vez que a gente fala sobre esse tema, né, de trabalho infantil, aí sempre tem as pessoas que mandam mensagem falando, mas na minha época eu trabalhava e estou aqui vivo, né, aqueles argumentos, né, e estou aqui forte, dou valor ao trabalho, hoje em dia ninguém dá valor ao trabalho. Fala, né, desse exemplo, eu trabalhei quando era criança e estou aqui, né, tenho meu patrimônio e tal. Faz sempre esse tipo de comparação. E uma outra coisa que a gente escuta também poxa, eu não posso, meu filho não pode me acompanhar, mas eu não posso deixá-lo em casa também porque seria abandono de incapaz. O que dizer, né, Paula, para essas pessoas que têm esses argumentos, né, de que forma a gente pode dar uma saída segura para essa criança, desde que ela não tenha outra alternativa e ter que acompanhar os pais, mas não necessariamente estar empurrando um carro de mão com um peso maior do que o dela, e ao mesmo tempo ela não poder ficar em casa, essa criança tomando conta de outras crianças também, porque os pais precisam trabalhar, né? De que forma o Estado precisa agir para tirar as pessoas dessa situação de desconforto e de dúvida? Essas frases que nós costumamos ouvir, né, que o trabalho enobrece, que o trabalho não mata, nós costumamos dizer que são mitos do trabalho infantil, certo? Isso é resultado de uma cultura de naturalização do trabalho precoce. Mas, na verdade, o que já foi constatado por diversas pesquisas é que o trabalho infantil prejudica a saúde e o desenvolvimento das crianças e adolescentes, além de prejudicar a escola. Nós temos dados alarmantes de acidentes de trabalho com crianças e adolescentes. Inclusive, crianças que perderam a mão, perderam os dedos em máquinas, tiveram mutilações, tiveram queimaduras. O trabalho infantil, ele não enobrece. O trabalho infantil, ele prejudica a escola. O trabalho infantil, ele mata, ele acidenta. As situações que nós constatamos, por exemplo, um adolescente trabalhando com fogo numa facção,
queimando ponta de linha, com o risco daquele fogo se alastrar uma quantidade absurda de tecido. Então, o trabalho infantil ele pode se matar, ele pode se lesionar de forma irreversível. E com relação à questão de o que oferecer, né? O Estado ele precisa sim, né? O poder público ele precisa oferecer alternativas. Tanto é que nas feiras livres nós estamos notificando os municípios a instalar centros de convivência nas imediações das feiras para oferecer atividades de cultura, lazer, esporte, para crianças e adolescentes. Então, a nossa ideia não é simplesmente limpar as feiras livres de trabalho infantil. A nossa ideia é oportunizar atividades para essas crianças e adolescentes que estão na feira livre, que muitas vezes os pais levam por não ter um outro espaço para deixar. Então, realmente a atuação do Grupo Móvel ela é uma atuação para a redução sustentável do trabalho infantil, preocupada não somente com as crianças e adolescentes, mas também com as famílias. E nós esperamos que a população compreenda essa situação, que retire suas crianças e adolescentes do trabalho infantil, porque isso as protege e garante também um melhor desenvolvimento. Só mais uma informação para vocês terem uma ideia, nós entramos em facções em que só haviam adolescentes trabalhando e todas estavam fora da escola. Adolescentes de 16 e 17 anos que pararam de estudar com 12 e 13 anos, com escolaridade de quinta série, quinto ano, sexto ano. Então, assim, é uma situação alarmante. As crianças e adolescentes ingressam precocemente no trabalho infantil aqui no Agreste e muitas vezes, não são todos, mas muitos deixam a escola e acabam se perpetuando em trabalhos precarizados, sendo vítimas de acidente de trabalho. Pois é, um tema que precisa de um olhar realmente bem especial, né, do poder público. Obrigado, Paula Neves, auditora fiscal do trabalho e coordenadora do Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho. Obrigada, Patriota, né, pelas informações. Obrigada, né, a Paula Neves, auditora fiscal.